junto com a Igreja do Senhor, desta live, deste culto, né? Desta vigília, nesta madrugada, nessa noite. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem um encontro com a nossa alma nessa madrugada. Aleluias. Você não importou, né? Não deixou que a noite, a madrugada, muitas das vezes o frio, viesse tomar conta, mas você resolveu estar aqui esta madrugada para ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor tem uma passagem, né, que nos fala que Jesus chega na casa de Marta e Maria. E a palavra do Senhor fala que Marta fica preocupada com os afazeres de casa, enquanto Maria se assenta aos pés de Jesus para escutar as boas e belas palavras de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor fala que Marta, ansiosa e preocupada, fala: Senhor, não te importas que eu sirva só, Senhor? E Jesus fala: Marta, esses afazeres todo dia você tem, e Maria escolheu a boa parte. Ou seja, isso nos mostra dois tipos de adoradores. Aleluias. Marta, que é aquele adorador que muitas das vezes está na casa do Senhor, o Senhor está na casa, mas ela está preocupada com o que vai fazer amanhã, ela está preocupada com o que vai comer depois, ela está preocupada com o que vai vestir depois, e não está dando a glória que o Senhor merece. Mas aí nós vemos também Maria, adorador Maria. Aleluias, que Jesus está na casa. Ela não está nem aí com o que ela vai comer amanhã, com o que ela vai vestir amanhã, porque o que ela quer é somente ouvir as palavras que Deus tem a falar para ela. Aleluias. Então, nós que estamos aqui nesta madrugada, eu creio que nós somos adoradores igual a Maria. Aleluias, que nós não estamos preocupados com amanhã, com o que nós vamos comer, o que como nós vamos vestir. Nós estamos aqui sedentos de ouvir a palavra do Senhor. Aleluias. E nesta noite, nesta madrugada, eu quero ser boca de Deus para falar para a tua vida, que nesta madrugada o Senhor, Ele vai falar grandemente com a nossa vida, né? Aleluias, não olhando para mim, porque eu sou falho, sou pequeno, mas Deus, Ele é grande. Aleluias, e o Deus que nós servimos, Ele é poderoso. Irmãos, vamos ler, né, a palavra do Senhor, sem perda de tempo. Se encontra no livro de Atos. Aleluias, glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Aleluias, glórias a Deus, né? Esse clima, essa mudança de clima. Eu também estou tossindo um pouco, né? Se eu tossir, eu peço perdão para os irmãos. Aleluias, mas nós não vamos deixar de fazer a obra do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Aleluias, versículo de número 4 a seguir. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Amém? Aleluias, irmãos, nessa noite, né? A nossa irmã já orou. Aleluias, glórias a Deus. E eu crendo na oração da nossa irmã. Aleluias, eu já vou passar para a palavra do Senhor, a qual nós lemos, né? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. E eu fiz menção precisamente no versículo de número 4 ao versículo de número 6. Aleluia, que a palavra do Senhor vai nos falar sobre um grande milagre acontecido. Mas para nós entendermos, é necessário nós voltarmos um pouco no contexto para nós entender o que o Senhor ele tem para falar conosco aqui essa noite. Sabemos nós que Jesus, depois que foi crucificado, Jesus ao terceiro dia ressuscita. A palavra do Senhor fala que quando Jesus ressuscita, Jesus ele vai ficar na terra 40 dias. E esses 40 dias que Jesus ele vai ficar na terra, aleluias, ele vai
falar com os discípulos, ele vai aparecer para os discípulos e vai falar a respeito no reino dos céus, vai falar a respeito do Espírito Santo. Aleluia. E entre esses 40 dias que Jesus fica na terra, Jesus afirma aos discípulos que ele iria subir, mas ele iria enviar o Espírito Santo para ficar com ele. Jesus afirma que ele iria subir, mas que os discípulos não iam ficar órfãos, não iam ficar sozinhos, porque ele iria mandar o Espírito Santo Consolador, confirmando assim, aleluias, a palavra de João, quando João pregava e dizia: olha, eu vos batizo com água, mas o que vem depois de mim, eu não sou digno de desatar as correias de suas alparcas. Este vos batizará com fogo e com Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus, entre esses 40 dias que ele fica na terra, ele vem confirmar esta palavra que João, aleluia, pregava sobre a terra. Então os discípulos já estavam cientes que Jesus iria subir, mas eles também estavam confiando e na firmeza que Jesus iria mandar o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo, para encher a casa, encher a carne. Aleluias, e a palavra do Senhor fala que depois de 40 dias, o Senhor, ele fala aos discípulos, entre esses 40 dias, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Então, quando o Senhor está conversando com os discípulos, o Senhor é tomado, assunto aos céus. Aleluia, e com a nuvem de glória, o Senhor sobe aos céus. Aleluia, glórias a Deus. E a partir deste momento, os discípulos vão começar uma busca incessante, porque o Senhor havia dito para eles que iria subir, mas iria mandar o Espírito Santo. Então, a partir daí, os discípulos vão ficar reunidos, buscando a presença de Jesus, buscando um Jesus que eles tinham conhecido e sabido que era real, e sabendo que ele um dia iria mandar o Espírito Santo. A palavra do Senhor fala que durante 10 dias que o Senhor sobe, aleluia, os discípulos ficam reunidos, orando, buscando. Pedro, aleluia, está tomando a direção dessa coisa. Pedro está tomando a direção deste culto. A palavra do Senhor fala que Pedro convida toda a igreja em oração. Pedro chama todo o povo para orar. A palavra do Senhor fala que estava quase 120 reunidos em uma só casa. Aleluias, isto era dia de Pentecostes, isso era, aleluias, festa em Jerusalém. Tinha muitas pessoas de muitos lugares. A palavra do Senhor fala que quando eles começam a orar, quando de repente um vento impetuoso, veemente, invade a casa e línguas repartidas, aleluia, línguas estranhas são repartidas, não só línguas estranhas, mas como também línguas em outros idiomas. Aleluia, glórias a Deus. E eu já quero começar falando para alguém aqui nessa noite, eu quero começar sendo boca de Deus, aleluia, glórias a Deus, e deixando a primeira palavra profética para você aqui nessa madrugada. Muitas das vezes, o vento não é, aleluias, para nos derrubar, o vento não é, aleluias, para causar desordem na nossa casa, mas muitas das vezes o vento, aleluia, pode ser como o vento do dia de Pentecostes, ele vem para trazer novidade, ele vem para trazer coisas novas. Muitas das vezes o vento não é somente para causar transtorno na nossa vida, mas muitas das vezes o vento é permissão de Deus para que coisas novas aparecem, para que coisas novas acontecem na nossa vida. Aleluia, a palavra do Senhor fala que naquele dia, um vento impetuoso e veemente. Quando eu falo de vento impetuoso e veemente, eu digo de um vento forte, vindo de cima, aleluia, invade a casa e todos aqueles que estavam naquele lugar,
A palavra do Senhor fala que foram cheios do Espírito Santo, cumprindo assim o que Jesus tinha dito. E tem mais, a palavra do Senhor fala que lá fora, pessoas olhavam para dentro da casa, via pessoas falando em línguas estranhas, viam aquelas pessoas que eram leigas agora, estar falando cada um no seu idioma, tinha pessoas de tudo quanto é lado, e elas escutavam cada um nas suas falas, cada um nas letras dos seus idiomas. Elas começam a falar o que está acontecendo, o que aconteceu naquele lugar. Eles estão todos embriagados, mas não estava embriagado com bebida forte, não estava embriagado com vinho, estava embriagado do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus, quando ele desce, quando eu falo embriagado, não significa, aleluia, que eu estou tonto ou que eu estou fazendo coisa fora de mim, não. Aleluia. Quando eu falo embriagado do Espírito Santo, eu falo que eles estavam cheios do Espírito Santo. Aleluia. E nesta madrugada, o mesmo Espírito Santo que desceu naquele lugar é o mesmo que vai descer aí agora onde você está. Aleluia. E eu já quero falar algo aqui nesta madrugada. Satanás, saia da frente, porque a partir desta madrugada nós não seremos o mesmo. A partir dessa madrugada, Deus, ele vai encher a tua vida, ele vai encher a tua casa. Aleluia. Satanás vai ter que bater em retirada, porque como foi no dia de Pentecoste, assim o Senhor está mandando, está renovando, está transformando, está enchendo mais. Mas talvez você fala, não, eu já sou batizado com o Espírito Santo, eu já estou cheio. Nunca é demais. O Senhor nesta madrugada está dizendo, desemborca o vaso, porque nesta madrugada é madrugada dele derramar azeite, é madrugada dele encher a lamparina, é madrugada de você sair daqui transbordando do Espírito Santo. Aleluia. É madrugada de você encher até na tampa. Nanga. Aleluias. Não é um dia qualquer, não é uma live qualquer, não. O Senhor, ele te chamou, o Senhor, ele preparou essa oportunidade para você estar aqui, aleluia, escutando esta palavra. É porque ele disse, não, hoje, aleluia, nessa sexta-feira, nesta madrugada, eu escolhi para encher a minha serva, eu escolhi para encher o meu servo. Você não está aí, não é obra por acaso. Quem sabe você entrou nessa live e você disse, eu vou entrar porque eu preciso ouvir a palavra do Senhor. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui nesta noite que disse, olha, eu poderia até dormir porque amanhã eu tenho que acordar cedo, mas eu vou preferir ficar na live para ouvir o que o Senhor tem para mim aqui nesta madrugada. Aleluia. E o Senhor já está falando com pessoas aqui nesta madrugada. Ele está dizendo, aleluia, é noite de ser cheio, é noite de ser transbordante, é noite, aleluias, do vaso nesta noite ser cheio de azeite do Senhor. Aleluias. E dali em diante, do dia de Pentecoste, aleluias, a igreja primitiva vai começar a decolar espiritualmente. Aleluias, do dia de Pentecoste em diante, a igreja primitiva vai começar a criar, aleluias, o rumo, vai começar a caminhar do jeito, aleluias, que o Senhor, ele tinha dito. A palavra do Senhor fala que quando eles foram cheios, Pedro, aleluias, vai fazer a sua primeira pregação. Mas agora Pedro está cheio do Espírito Santo, e a palavra do Senhor fala que na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se arrependem ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus, porque quando uma coisa é eu falar a palavra de mim mesmo, e outra coisa é, aleluia, eu falar aquilo que o Espírito Santo de Deus manda. Uma coisa é eu ficar 1 hora ou 30 minutos falando, aleluia, frases motivacional, aleluia, ou muitas das vezes eu ficar aqui tentando enfeitar o evangelho, falando coisa de mim mesmo, aleluia, e outra coisa é, aleluia, eu ficar aqui e falar o que o Espírito de Deus manda. Mais vale, aleluia, eu pregar 5 minutos, mas falando aquilo que Deus manda, do
do que eu ficar aqui 1 hora falando coisa de mim mesmo. Eia, eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho nada para te entregar, eu não tenho nada, aleluias, de bom para te dar, mas, aleluias, o Deus que nós servimos, Ele sabe o que tu precisa, Ele sabe o que tu necessita, Ele sabe o que tu veio buscar, porque Ele esquadrinha o coração do homem. Ele sabe. Eia, tem gente que fala que o coração do homem é terra que ninguém pode pisar, mas eu discordo, aleluias, eu vou contra o protocolo e digo, a coração do homem é terra que Deus entra, Deus caminha, Deus esquadrinha, e Deus sabe até o pensamento do homem. Eia, não pense tu, aleluia, que tu estás sozinho, ou que tu, aleluias, muitas das vezes a tua oração não está passando do teto, porque o Senhor está dizendo, eu conheço as tuas obras, aleluia, eu sei o que tu tem passado, eu sei o que tu tem pedido, aleluia, assim como o Senhor disse na tua palavra, antes mesmo que tu abrisse a boca, eu já sabia o que tu iria falar, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Dali em diante, Pedro começa a fazer a obra. Agora Pedro, que era um homem bravo, agora depois que é cheio do Espírito Santo, a primeira pregação, aleluia, 3.000 almas se arrependem. A palavra do Senhor fala que Pedro agora está tão cheio do poder, aleluia, que a sombra de Pedro curava, mas perceba o que eu disse, Pedro está cheio do poder de Deus, Pedro não está cheio do próprio ego, não está cheio do próprio eu, Pedro está cheio do poder de Deus, o que faz a diferença na vida do homem, o que faz a diferença na vida da mulher, o que faz a diferença no teu ministério, não é se você sabe falar bem, não é se você tem estudo, o que faz diferença na tua vida é Ele, você vive para Ele, você adora Ele, você busca Ele, não é nada para o seu mérito, é para a honra e glória do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo que te escolheu. Aleluias, agora chegamos na palavra em que nós lemos. A palavra do Senhor fala que Pedro e João, agora depois da descida do Espírito Santo, Pedro e João vai à casa do Senhor, a casa chamada Formosa, para orar. Perceba que a palavra do Senhor, nós fazemos menção aqui no versículo 4 ao 6, mas se nós formos, aleluias, no capítulo 3, versículo 1, nós vamos ver, aleluias, que lá na entrada do templo, chamada Formosa, havia um homem que desde o ventre da tua mãe era coxo, não andava. Então isso significa que esse homem era carregado por alguém. Perceba que a mensagem, a palavra do Senhor nos diz que este homem era colocado à porta do templo para que esse homem pedisse esmola. Mas espera aí, este homem era carregado. Isto, aleluia, antes disto acontecer, Jesus já havia operado muitos milagres. Jesus já havia operado muitas coisas. O povo conhecia e sabia quem Jesus era, mas mesmo assim tinha alguém que carregava este homem e colocava na porta do templo para que ele pedisse esmola, ou seja, e colocava um homem no lugar certo, mas para pedir a coisa errada. Colocava um homem no lugar certo, mas para pedir migalha. Ei, aleluias, o Senhor está dizendo, aleluias, muitas das vezes tem pessoa que está do nosso lado, mas quer ver nós pedindo migalha. Tem muitas pessoas, aquelas pessoas que carregavam aquele homem coxo e colocava na porta do templo, não era uma pessoa que queria ver aquele homem curado, não era uma pessoa que queria ver aquele homem caminhando, porque eles conheciam a fama de Jesus Cristo. Se fosse uma pessoa que queria ver aquele homem curado e andando,
Eles iam pegar aquele homem e colocar lá dentro do templo e dizer: não, ao invés de você pedir esmola, você vai orar ao Senhor Jesus Cristo. Mas eles preferiam colocar aquele homem na porta do templo para pedir esmola. Aleluia. Muitas das vezes somos assim, estamos no lugar certo, mas pedimos a coisa errada, pedimos migalha. Ei, Deus não é Deus de migalha. Aleluia. Deus não é Deus, Deus ele faz as coisas por completo. Deus não é Deus, aleluia, para te dar uma coisa pela metade. Deus não é Deus para te entregar uma coisa que não está completa. Nesta noite, aleluia, eu quero ser boca de Deus para a tua vida, e eu vou soltar, eu quero profetizar para você aqui nesta noite. Deus, aleluia, ele vai te entregar, ele vai fazer a obra por completa. Aleluia. Não se preocupe, Senhor, até agora não aconteceu, até agora eu não vi, até agora não enxerguei. O Senhor está dizendo: Deus está fazendo a obra por completa. Não vos preocupe, porque Deus não é Deus pela metade. Deus, quando ele começa, ele termina a boa obra, porque ele sabe como fazer. Ei, aleluia. Aquele homem coxo estava na porta do templo, mas a vida daquele homem, Deus ele já tinha traçado. A vida daquele homem, Deus ele já tinha escrita. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A tua vida Deus já traçou. Deus já escreveu a tua história. Ei, a igreja de Cristo já tem a história traçada por Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, quem sabe isso te anima. Aleluia. Sabe essa prova que tu tá passando espiritualmente? Já estava escrito. Deus sabia que tu iria passar, mas ele também sabia que tu iria suportar. Ai, a sébia. O Senhor está dizendo: ei, sabe essa prova que tu passa na tua casa ou no teu serviço? O Senhor está dizendo: já estava escrita, mas eu te entreguei porque eu sabia que tu, eita, a sébia, Anabandai sébia, se tu soubesse que eu provo quem eu amo, Araia sébia, sabe o que o Senhor está dizendo? Ah, meu filho, ah, minha filha, se tu soubesse que eu provo quem eu amo, que eu provo quem eu quero, e que eu provo, eita, Araia sébia, Arábia, meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus para pregar aqui nesta madrugada. Aleluia. O Senhor está dizendo para alguém: não é morte, não é choro, não é tristeza. O Senhor está falando para alguém: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Eu não estou aqui pregando para, aleluia, para levantar o teu ego, para amaciar o teu ego. Eu estou aqui pregando o que Deus está mandando. Eu estou aqui entregando o que Deus está falando. Eu não estou aqui, aleluia, pregando para te agradar ou para você bater palma e falar que eu sou bom, não. Eu estou aqui pregando o que Deus está mandando, e Deus está mandando falar. A tua história está traçada. Tem momentos difíceis, tem momentos de prova, tem momentos de luta, mas fique tranquilo, porque eu, Deus, o que escreva a história, sou eu, Deus, que nas horas difíceis eu seguro nas tuas mãos, que nas horas difíceis eu pego nas tuas mãos, e se for possível, aleluia, quando tu não conseguires andar, te diz o Senhor, te carrego no colo, porque eu sou Deus. Araia sebe de candarábia. Ai, meu Deus do céu, perceba que aquele homem está na porta do templo, mas o Senhor já tinha algo traçado na história daquele homem. Pedro e João ia entrando no templo para orar. Aleluia, glórias a Deus. Pedro e João estavam entrando no templo para orar, subindo a escada. Diz-nos a palavra que aquele homem para Pedro e João, e ele vai pedir uma esmola. Aleluia. Mas ali
Para o Senhor, aleluias, não era uma esmola. Para o Senhor era o dia do milagre. Aleluia. Quem sabe, aleluias, eu e você entramos na live, ou ímos para a igreja e pensamos, é apenas mais um culto, é apenas mais um dia, é apenas mais uma palavra. Mas o Senhor está dizendo, não, não é apenas mais um culto, é o dia do milagre. Não é apenas mais um culto, é o dia da transformação. Não é um dia mais de um culto, é o dia que eu vou marcar a tua vida. Aleluia! Diz-nos a palavra que ele pede Pedro e João, aleluia, uma esmola, prata, alguma moeda para sobreviver. Mas o que eles tinham ia muito mais além do que uma moeda. Aleluia, o que eles tinham ia muito mais além do que uma esmola. A palavra do Senhor fala que quando eles param, aleluia, perceba no versículo em que nós lemos, e Pedro e João fitando os olhos nele. Isso significa que Pedro e João param e olha para ele. Quando olha para ele e fala, olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Ei, perceba que quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, Deus não só colocou, aleluia, autoridade nas tuas palavras. Perceba que entra comigo na linhagem que você vai entender o que Deus está falando conosco aqui nesta noite. O Senhor não deu só autoridade nas palavras de Pedro, ou muitas das vezes no vestimento de Pedro, mas o Senhor, aleluia, ele revestiu Pedro, começando do olhar até a forma de andar. Ei, o Senhor está falando, é tempo de eu revestir a minha igreja, mas não é somente no falar, não é somente no vestir, não é somente, aleluia, na aparência. O Senhor está dizendo, eu estou revestindo a minha igreja na forma de andar, na forma de falar, na forma de olhar. O Senhor está dizendo, eu estou enchendo, aleluia, eu estou capacitando, o milagre vai acontecer, aleluia. Perceba que eles fitam os olhos naquele coxo, aleluia, glórias a Deus, através do olhar, o Senhor já estava operando. Deixa eu te falar uma coisa, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, Deus te capacitou e Deus te ungiu até o tutano. Sai da frente, Satanás, porque você está revestida. Ei, o Senhor está dizendo, o que tu está esperando, aleluia, para você profetizar contra esta prova? O que você está esperando para você profetizar neste vale de osso seco? Ei, Arabandaia Sebe de Candarábia. E quando eu prego, Deus, aleluia, me faz, aleluia, eu passear até a passagem de Ezequiel. Ah, Senhor, tem um vale cheio de ossos, e tá cheio de osso seco, não tem carne, não tem pele, não tem nervo, não tem veia, mas o Senhor está dizendo, profetiza, profetiza. Sabe o que isso significa? Autoridade. O Senhor está te entregando autoridade, Ele está dizendo, profetiza, profetiza, que quando tu profetizar, sopra vento dos quatro cantos, mas o Senhor vai fazer a obra. O Senhor, ei, Tarabandaia Sébia, sabe o que eu acho maravilhoso neste Deus? É que quando aleluia, homem cheio do Espírito Santo fala, o Senhor assina embaixo. Quando um homem, uma mulher profetiza segundo a ordem do Senhor, o Senhor assina embaixo, e o Senhor está dizendo, ei, estou capacitando, estou enchendo. Primeiro, o Senhor nos fala,
A história está traçada, o dia do milagre está chegando, mas o Senhor está dizendo: estou dando autoridade para a igreja profetizar. Aleluia. Ei, muitas das vezes o Senhor nos envia, te envia. Tem pessoa que não está precisando de ajuda material. O Senhor te separou nesta terra para você ajudar espiritualmente, mas ajudar como pregador, ajudar na oração, ajudar profetizando. A enfermidade saia no nome de Jesus, legião de demônios saia no nome de Jesus. Ei, se você soubesse que a tua palavra, aleluia, tem tanta autoridade, você profetizaria mais, você clamaria mais. Se você soubesse que o Senhor te escolheu e te capacitou, te ungiu para você fazer a obra, aleluia, eu tenho certeza que você profetizaria mais. Ei, aleluia, o Senhor está dizendo para alguém aqui nesta noite, aleluia, profetiza, porque enquanto tu profetizar, o Senhor está dizendo, se for preciso, Ele move o céu, move a terra, se for preciso, Ele faz vento soprar do norte, do sul, do leste ou do oeste, mas o milagre vai acontecer. Quem sabe tu entrou nessa live pedindo: Deus me deu uma confirmação, Deus, eu preciso saber se é tu, Senhor, eu preciso saber o que eu faço, e o Senhor está dizendo: te dei autoridade, prossiga firme, aleluia, a tua história Ele já traçou. Para você era mais uma live, para você era mais uma vigília, mas Deus está dizendo: não é mais uma, vai ser a vigília em que Deus vai mudar a tua história, em que você vai sair daqui capacitada, cheia do Espírito Santo. Oh, decandaraia sébia, Arabandaia sebe de candarabandaia súbia. Enquanto eu estou pregando a palavra do Senhor, arai de fácia, de candarabandaia sebe de Candarabsúbia, parece que eu vejo arai de fácia, de Candarabandaia sebe de Candarábia, bolas como que de fogo, brasas acesas, aleluia, e eu via quando essas brasas desciam sobre cabeça de pessoa, aleluia, e quando tocava nessas pessoas eu via que um brilho muito grande acendia, aleluia, e eu pergunto: Senhor, o que é isso? E o Senhor me fala: autoridade. Estou derramando hoje, arai de face, arabandaia sébia, arai de candarabandaia subia de candarábia. O Senhor está dizendo nesta madrugada: não é só mais uma, é a madrugada da diferença. Arai de face, arabandaia súbia. Não é porque o irmão Daniel está pregando, não, o irmão Daniel não é nada pequeno, é porque Deus é que está falando, aleluia. Eu não estou aqui falando de mim mesmo, e puna a Deus se estiver falando de mim mesmo, eu estou entregando o que Deus está mandando. Vai ser a madrugada, arai de face, arábia. Será que você pode nesta noite sentir Deus tocando, aleluia? Será que você pode nesta noite sentir a autoridade, aleluia, o poder de Deus descendo aonde você está? Eita, araia sebe de condarábia, de face arabandaia sébia. O Senhor está falando, é madrugada, arai de face. Tu podia estar dormindo, tu podia estar em outro lugar, mas eu te separei, eu te escolhi, eu preparei esta madrugada, arai de face, de condaraia sébia. Ai, se eu fosse dar lugar à carne, eu estaria dormindo hora dessa, mas o Espírito Santo disse não. O Espírito Santo incomodou a carne e disse: não vive mais tu, mas eu vivo em ti. Então tu vai fazer o que eu quero, tu vai aonde eu mando, vai ordenar. Eita, araia sebe de condarábia, sebe de candarábia. Aleluia, aleluia, glórias a Deus, irmãos, aleluia.
A presença de Deus é grande. Aleluia, eu não sei se os irmãos estão sentindo, mas eu particularmente, aleluia, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Aleluia, parece que o céu desceu aqui dentro de casa. Arai de fácia, rabandaia sebe, decondaraia sebe, arai de fácia. E quando a glória de Deus desce, arai de candarabandaia sube arábia, lamão de condaraia sebe, de candaraia sei arábia. Aleluia, quando a presença de Deus desce, aleluia, não tem como segurar, aleluia, porque o Espírito Santo, aleluia, ele enche o homem, ele enche a mulher, aleluia, mas eu quero concluir esta mensagem. Aleluia, eles dizem para o homem: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Perceba que mesmo que depois eles foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecoste, aleluia, quem sabe se fosse muitas pessoas nos dias de hoje, chegaria para aquele coxo e dizeria: olha, segundo a minha palavra, levanta e anda. Aleluia, se fosse muitas pessoas do jeito que nós vemos, aleluia, nos dias de hoje, chegaria, levantaria a cabeça e falava: olha, eu te digo, levanta e anda. Mas não, mesmo depois de serem cheios, eles dizem: olha, em nome de Jesus o Nazareno. Eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor está dizendo: tu só fala porque eu ordeno, tu só profetiza porque eu ordeno, tu só prega e o fogo desce porque sou eu que mando. Aleluia, o Senhor está dizendo: ei, até hoje tu só está de pé, não é porque da tua força ou porque você é esforçado na igreja, não. O Senhor está dizendo: até hoje tu só está de pé, tu só está prosseguindo porque eu estou te sustentando, porque o Senhor está com a mão estendida, e o Senhor ainda vai mais a fundo. O Senhor está falando: ei, sabe por que até hoje eu livrei da morte, livrei da enfermidade, livrei de obra de macumba? Não é porque, aleluia, muitas das vezes você é grande, ou você tem, aleluia, um nível elevado no meio da sociedade. O Senhor está dizendo: é porque eu te escolhi, te chamei, te capacitei para fazer a minha obra. Aleluia. Ei, no tempo da lei, quem pecou morre. No tempo da lei, quem pecou não tinha chance. Mas no tempo da graça, Deus veio, lavou, remiu, preparou a igreja e disse: ei, vai, serei as minha testemunha, aleluia, tanto em Jerusalém, até Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor está dizendo: ei, levanta a cabeça, aleluia, o mundo está aí para pregar a minha palavra. O Senhor te separou, a tua história já está traçada, e na história que Deus traça não tem derrota. Tem prova, mas não tem derrota. Tem prova, mas não tem, aleluia, frustração. Aleluia, na história que Deus traça, tem fornalha, mas não tem pessoa morrendo dentro dela. Tem cova de leões, mas não tem leão comendo ninguém. O Senhor está dizendo para você nesta madrugada: aleluia, eu tracei a tua história, já está escrita, levanta-te, anda. O Senhor está dizendo: levanta-te, anda. É tempo de profetizar, é tempo de viver coisa nova, é tempo de viver aquilo que Deus preparou para você. O Senhor está dizendo: é tempo de viver aquilo que Deus tem contigo. Aleluia. Perceba que enquanto esse homem coxo estava sendo levado por pessoa, aleluia, que só queria ver ele pedindo esmola, ele
estava pedindo na porta do templo, mas depois que ele encontra um homem que não tinha prata, não tinha ouro, aleluia, mas tinha a presença de Deus, a vida daquele homem mudou, aleluia. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para ti nesta madrugada? Aleluia, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas não tiver a presença do Espírito Santo. Não adianta eu conhecer esse livro, esta Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, não adianta eu citar livros, capítulos e versículos, se eu não tiver a presença do Espírito Santo. Aleluia. O Senhor está dizendo nesta madrugada: eu não quero, aleluias, nesta madrugada te dar ouro, nem prata, nem carro, nem casa, mas eu quero te encher do Espírito Santo. Aleluia. Eu quero te encher do Espírito Santo, sim. O Senhor, Ele quer capacitar a igreja, aleluia, igreja que está andando, aleluia, neste século e nesta geração, aleluia, geração de pessoas que não está tendo raiz, aleluia, geração de pessoa que não sabe o verdadeiro evangelho. O Senhor está dizendo: eu estou levantando você, igreja amada, para pregar a minha palavra, aleluia, não importa onde, não importa quem, e não importa quando, o Senhor manda te dizer: abra a tua boca e profetiza, porque hoje Deus enche o teu vaso de azeite. Se estava cheio, vai transbordar. Se estava emborcado, Deus desemborca e vai encher, porque se não tinha reserva na lamparina hoje, Deus manda te falar que coloca azeite, porque tu profetiza, tu é boca de Deus, tu faz o que Deus manda e não o que tu quer. Então o Senhor está dizendo nesta palavra, assim como Pedro e João profetizou na vida daquele homem, profetiza, porque Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer o milagre, porque a autoridade Ele já entregou nas tuas mãos. Aleluia. E nesta madrugada, eu finalizo esta mensagem, aleluia, dizendo para você, não quero ser repetitivo, mas eu sinto a necessidade de te falar novamente, aleluia, a tua história já traçou, por isso não pense em tempos de guerra abandonar, por isso não pense em tempos de luta deixar a tua cruz, porque isso já fazia plano da história de Jesus Cristo na tua vida. O Senhor está falando, ao invés de pensar em abandonar, abra a tua boca e profetiza, porque quando tu profetizar, tu vai ver que Deus vai fazer milagre, o sobrenatural, aleluia, e aquilo que não é existente, Deus traz a existência para mostrar que Ele é na tua vida, aleluia, glórias a Deus, que essas são as minhas palavras nessa noite, e que o Espírito Santo de Deus possa falar aquilo que eu não pude expressar aqui nessa noite, amém, Jesus, amém, aleluia. Eu volto o microfone, de volta para a nossa irmã, aleluia, Germana, que está conduzindo essa live nessa noite. Deus abençoe a vida de todo mundo.